Uniclac. Fala galera, Titio Geraldo Neto está na área mais uma vez para poder a gente fechar, lacrar com chave de ouro, perfeito? Nas aulas passadas, de maneira bem separadinha para poder facilitar o teu estudo, nós estudamos a Lei 10.048 de 2000, a Lei 10.098 de 2000 e o Decreto 5296 de 2004. Agora, eu fiz um bloco só de questões dessas duas legislações e o seu respectivo regulamento, perfeito? Agora, nesse bloquinho pequeno, só para você ver como isso pode ser cobrado em prova para você. Vamos lá? Vamos dentro então, olha só. Questão de 2017. Essa questão, ela foi feita pela banca FCC para o TRT da 24ª região. Olha só, um idoso, prova de técnico judiciário. Um idoso está acompanhando uma gestante. Esse idoso apresenta dificuldade de movimentação permanente, gerando redução efetiva da mobilidade e da flexibilidade, de acordo com a coordenação, e da coordenação motora. Nos termos da Lei 10.098, respectivas atualizações, a condição desse idoso é definida como uma pessoa, vamos lá. Peraí, ele deixou claro que ele é um idoso, beleza. Ele falou que esse cara possui deficiência? Não. Ele falou que esse cara acompanha uma gestante, mas aí foi tão somente uma historinha para você cair, para boi dormir. E ele disse que ele tem dificuldade de movimentação permanente. Ele também falou que gera uma redução efetiva de sua mobilidade, flexibilidade e de sua coordenação motora. Nesse caso, o que esse cara é, gente? O que esse idoso é? Ele é uma pessoa definida como pessoa o quê? Letra A, debilitada? Não, porque embora ele seja debilitado, a legislação não criou tal instituto. Pessoa com deficiência? Não. Ele não é uma pessoa com deficiência, porque o conceito de pessoa com deficiência não abarca essas estruturas. Ele tem dificuldade de movimentação permanente. Ele não tem uma alteração de física, ele não tem uma alteração intelectual, sensorial, entendeu? Uma debilidade motora. Ele tem então somente uma dificuldade de movimentação. Beleza? Uma redução da sua mobilidade, flexibilidade. Então ele é pessoa com deficiência? Também não. Risca. Pessoa incapacitada. Gente, pelo amor de Deus, não fala isso. É feio. Você não vai falar que o cara é um cara incapacitado. Nem se utiliza essa terminologia. É uma pessoa deficitária, nem existe isso daqui. Eu só iria admitir se você tivesse dúvida entre deficiente e mobilidade reduzida. Só que quando ele fala da flexibilidade, quando ele fala da mobilidade, opa, eu já lembro da o quê, gente? Pessoa com mobilidade reduzida. Perfeito? Show de bola? Até em sala de aula, eu falei isso com vocês, que a 10.048 ele não falava a respeito da pessoa com mobilidade reduzida, e na 10.098 ele veio falando da mobilidade reduzida. Então o conceito se compara com o caso apresentado, se enquadra na letra E. Letra E é o gabarito. Perfeito? Show de bola? Vamos lá, vamos adiante. Adelante. Próxima questão. Vamos comigo. Questão de 2017, banca FCC, órgão TRT da 24ª região. Prova de técnico judiciário. Uma concessionária de transporte coletivo não reservou assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por criança de colo, em alguns veículos utilizados diariamente. Em alguns veículos utilizados diariamente. Conforme disposição da Lei 10.048, essa infração sujeitará aos responsáveis. Então vamos lá, de acordo com a 10.048, se não cumpriu o que a 10.048 falou a respeito da reserva de vagas, o que vai acontecer? Letra A, interdição temporária ou total do estabelecimento. Gente, eu estou falando de quê? Uma concessionária de transporte coletivo e dos seus veículos. Eu vou interditar o estabelecimento? Negativo. Não é isso que a lei estabelece.
2, prestação de serviço à comunidade. Gente, prestação de serviço à comunidade. Por um acaso, em algum momento, a legislação fala em prestação de serviços à comunidade? Negativo. A gente risca também, porque não é o gabarito. Letra C, pagamento de multa por veículo sem estas condições, veículos sem estas condições mencionadas. D, embargo do estabelecimento. Mais uma vez, gente, a lei não fala em estabelecimento, estou falando dos veículos. Advertência e determinação de prazo para a realização de adaptações que se fizerem necessárias. Negativo, porque a lei também não fala em advertência e nem em estabelecimento de prazo. O que a lei fala é o que, gente? No pagamento de veículo. No pagamento de veículo, no pagamento de multa. O gabarito é letra C. Lembrando que essa multa ela é de R$500 a R$2.500 por veículo. E no caso de reincidência, dobra. Vai o dobro. Perfeito? É isso que a lei 10.048 fala. Mais uma questão que você matou aí, ó, molezinha na ponta da língua. Perfeito? Foi o que eu falei para vocês, gente. São duas leis minúsculas e o regulamento um pouquinho maior, mas que quando cair em concurso você vai tirar de letra, você vai arrebentar, eu tenho certeza. Vamos lá. Questão 3. Olha só. Questão de 2017. Isso daqui é uma questão no formato CESP, beleza? Para você dizer se está certo ou se está errado, tá bom? Vamos lá. Nas 2 últimas décadas, o Brasil tornou-se um signatário de declarações que ratificam o direito ao acesso, à permanência, à aprendizagem e à gestão participativa das pessoas com deficiência na escola e na sociedade. A posição brasileira se afirma como uma política pública propositiva e possibilita uma sociedade mais inclusiva. Com referência aos dispositivos na Lei 10.048 de 2000, 10.098 de 2000 e o Decreto-Lei 5296 de 2004, que é o que regulamenta essas duas legislações, julgue os itens a seguir a respeito da acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, os próximos itens agora eu quero que você julgue se eles estão certos ou se eles estão errados. 1. O atendimento prioritário é assegurado a pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas de criança de colo e aos obesos. Certo ou errado, gente? Essa daqui está certa. Eu até brinco, eu falo com vocês, ó, lembre-se do gordo. Lembre-se do gordo. E outra, ele fala o seguinte, pessoas acompanhadas de criança de colo. Ele não fala mulher com criança de colo. Ele não menciona o gênero. Está perfeito. A 1 está correta. Vamos na 2. Somente mediante solicitação dos interessados, os semáforos para pedestres serão instalados com mecanismos que sirva de guia ou de orientação para a travessia de pessoa com deficiência visual ou com mobilidade reduzida. Está certo ou está errado, gente? Isso mesmo. Essa afirmação, ela está errada, porque não é somente mediante solicitação. Eu tenho a solicitação? Tenho. Mas é o que, gente? Em ruas, em locais de grande perigo, de grande fluxo de veículos, onde eu tenho risco de acidentes, perfeito? Eu tenho risco na travessia, a administração ela deve fazer a instalação, perfeito? Então o gabarito está errado, perfeito? Vamos lá. 3. A definição de acessibilidade inclui a possibilidade e condição. Lembre-se quando eu falei da aula, o binômio, possibilidade e condição de alcance para a utilização com o que, gente? Essa utilização ela tem que ser com segurança e autonomia. Então, é possibilidade e condição de utilização com segurança e autonomia. De serviços e instalações aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona, ainda sublinhei no teu material, urbana ou na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso daí está certo ou está errado, gente? Isso daí está certo. É o conceito lindo de acessibilidade.
tá? Lindo conceito de acessibilidade que trabalhamos aqui em sala de aula. Vamos lá, vamos para o 4. Conforme definição legal, barreira é necessariamente, já fica atento nessa palavra, uma barreira física, isso é, consiste em um entrave, um obstáculo que impede a participação social da pessoa, bem como a sua liberdade de movimento e o acesso à informação, circulação com segurança. Se retirados esses impasses físicos, os direitos da pessoa ficam assegurados. Certo ou errado, gente? Raciocina comigo. Gente, barreira não é só um entrave, um obstáculo. A barreira, ela é um entrave, ela é um obstáculo, ela é uma atitude, ela é também um comportamento. Então, o que é barreira, gente? Barreira é um entrave, um obstáculo e uma atitude, um comportamento. A partir do momento que ele colocou aqui, ó, é necessariamente um entrave, um obstáculo, ou seja, uma barreira física, eu não tenho a barreira atitudinal, a atitude, o comportamento da pessoa, não é levado em conta? Então, isso daqui está errado. Beleza? Está errado. Mas vamos lá. E aqui ele diz, ó, se retirados esses impasses físicos, os direitos ficam assegurados? Negativo, porque eu posso até retirar o quê? Um impasse físico, mas pode continuar tendo um comportamento por parte de pessoas envolvidas naquela área, naquela localidade, e a pessoa ainda está diante de uma barreira. Então o gabarito é errado, tá? Errada. Essa daqui está errada. Vamos para 5. As infrações ao disposto na lei que dá prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência implicam penalidades e multas, de acordo com as especificidades dos seus responsáveis. Certo ou errado, gente? Está certo. Porque vocês vão, dependendo do bloco que você estudou, e eu fiz um bloco frisando a penalidade, se... Dependendo por exemplo, dependendo da penalidade, dependendo da discriminação, por exemplo, que a pessoa cometer, se ela, por exemplo, reteve um cartão magnético para poder utilizar no seu bel prazer para de uma pessoa deficiente, ela tem a pena X. Se ela é tutora ou curadora da pessoa, ela tem a pena Y. Então, as infrações dispostas na lei que dá prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência implicam penalidades e multas de acordo com as especificidades dos seus responsáveis? Sim, perfeito isso daí, tá bom? Isso daqui está certa, tá? Esse exemplo que eu dei em analogia aqui foi só para você entender que a lei realmente, dependendo de quem for, ela vai ter penalidades diversas. Gabarito certo, beleza? Foi molezinha essa, hein? Vamos lá, deixa eu apagar o quadro que a gente vai para a questão 4. Ou tem mais alguma? Espera aí. Não, 4. Questão do ano de 2016, TRT da 20ª região, prova de analista judiciário. Vamos lá. Olha só, analise as assertivas abaixo. Então, nós temos agora que analisar essas assertivas abaixo. Perdão. Vamos lá. Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptada à altura e à condição física de pessoa em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Beleza, tá. O que seria isso? 2. Serviço de atendimento para a pessoa com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais, Libras, no trato com aquelas que não se comuniquem em Libras e para pessoas surdo-cegas, prestado por guias intérpretes ou pessoas capacitadas nesse tipo de atendimento. Beleza, até aí tá bonito, né? Até aí tá bonito, tá? Show de bola. Ele falou alguma coisa de errado? Não. Então, o que ele falou no 1 está certo, no 2 está certo. Até então, eu não sei ainda o que ele está pedindo na questão. 3. Informações em braille em todas as placas e sinais de identificação nas áreas de atendimento ao público. Espera aí. Identificação em braille em todas as placas. Eu não me recordo de ter visto isso na legislação, mas beleza.
4. Vamos lá. Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoas com deficiência ou de treinador. Até falei isso em sala de aula com vocês, hein? Ou com a pessoa com deficiência ou o treinador. Nos locais dispostos no caput do artigo 5º, bem como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo. Aí a gente lembra que tem que ter a carteira de vacinação em dia, né? Vamos ver se está falando isso. Mediante a apresentação da carteira de vacina atualizada do animal. Perfeito, isso aqui está na lei? Também está. Estão previstas expressamente no decreto 5294 como medidas de tratamento diferenciado para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, o que consta em... Galera, vamos lá. O decreto fala do inciso 1, do 1, a afirmativa 1? Sim. Fala da afirmativa 2? Sim. Ele fala no que diz aqui a afirmativa 3? Não. 1 e 2? Beleza. Ele fala o da 4? Fala. 1, 2 e 4. 1, 2 e 3. Errado. 1, 2, 3, 4. Errado. 1, 2 e 4. Gabarito letra C. Perfeito? Molezinha essa daí, tá? Molezinha. Vamos para a próxima. Vamos lá. Essa daí foi da banca FCC do TRT da 20ª região, prova de analista administrativo. O ano foi de 2016, essa questão. Em uma repartição pública, existem diversas pessoas aguardando por atendimento, dentre as quais se encontram as seguintes pessoas. Vamos lá. Uma com deficiência física, um cadeirante. Um jovem de 18 anos com o braço imobilizado temporariamente em razão de fratura no dedo indicador. Já viu que esse cara tem mobilidade reduzida, né? Porque ele está com a flexibilidade, a sua mobilidade, perfeito? Vamos lá. Indicador. Uma pessoa com deficiência mental, perfeito. Um adolescente de 16 anos, uma mulher com 55 anos, uma mulher grávida com 30 anos, uma mulher com criança de colo, uma pessoa com doença grave, um homem obeso de 25 anos, uma mulher que deixou o seu filho de apenas 2 meses em casa, um homem de 60 anos, de acordo com a Lei 10.048, tem direito a atendimento prioritário. Poxa, gente, isso daí é mole. Olha, lembra da lei. Ele fala pessoa com deficiência, gestante, e deficiência ele menciona qualquer uma, tá? Vamos lá, na 10.048. Ele fala do gestante, ele fala da pessoa com deficiência, ele fala, mas de quem? Da pessoa com criança de colo. O que ele fala? Lembra? Vamos lá, vamos analisar aí as alternativas. Vamos embora. Cadê? Vai, clica. Vamos lá. Todas as pessoas mencionadas no exemplo acima, com exceção do jovem de 18 anos com o braço imobilizado temporariamente em razão da fratura do dedo indicador, e o homem obeso de 25 anos, pois são as únicas que não apresentam as características descritivas que permitem concluir que se encaixam nos critérios de prioridade previstos na referida lei. E aí? B. Todas as pessoas mencionadas no exemplo acima, pois as características descritivas de todas elas permitem concluir que se encaixam nos critérios de prioridade previstos na referida lei. Gente, essa daqui eu elimino de cara, tá? Tu pode ter dúvida com relação a um monte de coisa, mas a mulher de 55 anos, você viu alguma coisa na lei falando isso? Você vê de aposentadoria. De prioridade você viu? E outra, mulher que deu à luz, mas deixou criança de 2 anos em casa. A lei fala alguma coisa nisso? Não fala. Né? Isso daí já é ridícula, né? Mas vamos lá. C. Apenas a pessoa com deficiência física cadeirante, a mulher grávida com 30 anos, o homem com 60 anos, pois essas são as únicas pessoas que apresentam as características descritivas que permitem concluir que se encaixam nos critérios de prioridade previstos na referida lei. E aí? E aí? Volta. Apenas a pessoa com deficiência física, a mulher grávida com 30 anos e o homem com 60 anos, pois essas são as únicas que apresentam
as características descritivas que permitem concluir que se encaixam nos critérios da referida lei. Qual lei que ele está mencionando aqui, gente? Ele está falando da 10.048. Na 10.048, a gente bate de cara que ela não fala a respeito da mobilidade reduzida. Se lembra disso? Vamos lá. Letra D. Apenas pessoa com deficiência física, cadeirante, a pessoa com deficiência mental, a mulher grávida com 30 anos, a mulher com criança de colo, o homem obeso de 25 anos, a mulher que deixou seu filho em casa de apenas 2 meses em casa e o homem com 60 anos, pois estas estão as únicas pessoas que apresentam características descritivas que permitem concluir que se encaixam nos critérios de prioridade previstos na referida lei. E aí, gente? Deixa eu ver se tem mais uma. Tem. Apenas a pessoa com deficiência física, a mulher grávida com 30 anos, a mulher com criança de colo, a pessoa com doença, perdão, passei direto, a pessoa com doença grave. Peraí, a lei fala em doença grave? Tá vendo que a gente está eliminando aos poucos. O homem com 60 anos, pois estas são as únicas pessoas que apresentam as características descritivas que permitem concluir que se encaixam nos critérios de prioridade previstos na referida lei. E aí? Certo ou errado? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Espera aí. Se eu consigo acessar a lei para poder te dar aqui o artigo bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Não, eu não sei onde eu botei aqui. Galera, o gabarito dessa questão aí é bem simples, tá? O gabarito dessa questão é a letra C. Apenas a pessoa com deficiência física, a mulher grávida com 30 anos e o homem com 60 anos, pois essas são as únicas pessoas que apresentam características descritivas que permitem concluir que se encaixam nos critérios de prioridade na referida lei. Gabarito letra C, perfeito? Essa daqui é o tipo da questão, cara, difícil, não porque ela é difícil, não, é só você lembrar da legislação. Ela é difícil porque ela vai exigir uma análise minuciosa de questão por questão. E isso daí te leva tempo, te toma tempo, te deixa nervoso na hora da prova. Não pode dar mole com relação a isso daí. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá. Olha só, vamos para a questão 6. Vamos lá. Banca FCC TRT da 20ª Região, prova de analista judiciário. De acordo com a Lei 10.048, as repartições públicas e empresas concessionárias de serviço público estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato somente para as pessoas, vamos lá, idosas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, as lactantes e as pessoas com criança de colo? Tá, e ele falou aqui da pessoa com deficiência? Não, então eu já elimino. B, com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos? Espera aí, ele está mencionando o obeso aqui? Espera aí, ele está falando aqui da lactante? Não, então eu elimino a letra B. C, pessoa com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, a gestante, as lactantes, pessoas com criança de colo apenas. E o gordo? Cadê o gordo? Cadê o obeso? Faltou o obeso. D, com deficiência ou doença grave. Opa, a lei fala em doença grave? Não. Os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e os obesos. Ele fala em doença grave? Não. Pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes e as lactantes, pessoas com criança de colo e os obesos. Tá certo ou tá errado? Certo. Gabarito letra E. Perfeito? Gabarito letra E. Molezinha. Essa daí foi molezinha, né? Vamos para a próxima. Vamos fazer a questão 7. Vamos lá. Questão 7. Banca CESP, tá bom? De 2016. FUNPRESP. Com base na Lei 10.048, na Lei 10.098 e no Decreto 5296 de 2000, que regulamenta ambas as leis, que regem o atendimento prioritário e promovem a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, julgue os itens seguintes. É para julgar se está certo ou se está errado, tá? Vamos lá. 1.
são consideradas pessoas com deficiência mental as que, em qualquer momento de suas vidas, manifestem funcionamento intelectual significativamente inferior à média? Certo ou errado? Errado. Por quê? Pessoa com deficiência mental é aquela que tem desenvolvimento, funcionamento intelectual significativamente inferior à média, que seja o que, gente? Manifestado antes dos 18 anos. Tá? E tenha o quê? Problemática, dificuldade, que tenha dificuldade em mais de uma habilidade adaptativa. Como, por exemplo, lazer, trabalho, higiene pessoal. Perfeito? Foi? Então essa daqui está errada. 2. Vamos lá. As empresas públicas de transporte coletivo devem reservar assentos para idosos, gestantes, obesos e pessoas portadoras de deficiência. E aí? As empresas públicas de transporte coletivo devem reservar assentos para idosos, gestantes, obesos e pessoas portadoras de deficiência. E aí? Gente, quando ela fala prioridade no atendimento, ela menciona o obeso. Quando ela fala na reserva de assentos, ela não fala na reserva de assentos para obesos. Perfeito? Eu tenho a reserva para pessoas com deficiência. Perfeito? Estamos juntos? Foi? Então essa daqui está errada. Vamos embora. 3. Ah, tá frio aqui dentro, hein? Idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos são considerados pessoa com mobilidade reduzida, porque apresentam dificuldade de movimentação permanente ou temporária, que geram redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção. Tá certo, gente? Isso daqui é o conceito que a própria lei traz. Então nós temos errado, e essa daqui está certa. Perfeito? Show de bola? Matamos mais uma série de questões. Então, olha só, a gente fecha mais esse bloco aqui de questões, que em cima da Lei 10.098, da 10.048 e do decreto, assim como a gente combinou. Perfeito? Então, galera, tem um gabarito aqui no final. Beleza? Então, a gente se coloca à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer... Gente, até conselho. Tá com dúvida? Me procura. @Prof. Geraldo Neto. Você vai me achar no Instagram, vai me achar lá no Facebook, Professor Geraldo Neto, Geraldo Neto 2, Geraldo Neto 1. Você vai me achar. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu quero que você saiba que você pode contar comigo para o que der e vier. Nós estamos juntos até a sua posse, lutando ali, ó, lado a lado, firme, agarrado ali, ó, e eu tenho certeza que você vai passar nesse concurso público, porque só não passa quem desiste. Agradeço a sua presença até o final, muito obrigado, fique com Deus e tenha aí um excelente dia, noite, tarde, manhã, semana, enfim, e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.